Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso plantão de dúvidas. Como foi a aula de sábado? Vocês gostaram? À tarde eu acabei nem podendo estar participando com o Carlos, eu até pedi desculpa para ele, de eu não poder estar participando, mas é que eu estava em Salvador e aí foi para o aniversário do meu sogro, e aí foi meio complicado no período da tarde, todo mundo querendo me ver, né? Porque a gente mora aqui em São Paulo. Aí eu acabei não estando junto com vocês à tarde. Mas assim, Carlos é excepcional, extremamente didático, então tenho certeza que no turno da tarde foi show. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando da disciplina, que de fato tenha começado a abrir uma visão diferenciada com relação à prescrição de exercício, à dosificação de exercício. E aí, no nosso plantão de dúvidas, o que eu fiz? Eu coloquei um momento reflexão lá na nossa pasta da disciplina, e uma pessoa respondeu e outra pessoa fez um questionamento. Eu trouxe a resposta, o caso clínico que eu descrevi, e trouxe uma pergunta que uma aluna fez, tá? Então vamos lá. Quem colocou lá na nossa pasta foi a Tati. A Tati perguntou: professora, de que forma posso fazer teste de um RM em paciente no ambiente hospitalar? Essa pergunta não só podia ser somente da Tati, como de outros que não puderam estar na nossa aula, ou que acabou passando despercebido, ou dúvida mesmo que surgiu depois. Um RM na íntegra dificilmente será realizado no cenário hospitalar. No contexto hospitalar, iremos nos beneficiar de outras ferramentas de avaliação, tá? Dentre elas, equações preditivas, cálculos que são equivalentes e a pirâmide de aproximação, tá? Com base nessa pergunta da Tati, eu trouxe esse material para vocês. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, preconiza-se realizar treino resistido de 2 a 3 vezes por semana, tá? De 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, com cargas de treino que variam entre 60% e 85% de uma repetição máxima. Aí, gente, tem um detalhe, vocês podem jogar para mim e perguntar. Ju, mas no contexto hospitalar, onde geralmente o paciente é atendido de domingo a domingo, como é que, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele traz de 2 a 3 vezes por semana? Essa pergunta, esse questionamento seria totalmente pertinente. Por quê? Nós temos que lembrar que o exercício, quando bem prescrito e dosificado, eu avalio ele de maneira longitudinal e não transversal. Então, eu tenho efeito acumulado semanal, tá? Toda vez que eu penso no guia, no guideline do Colégio Americano, pode falar, Felipe? Professora, mas tudo bem, você pode ter um efeito de treinamento acumulado de forma semanal. Mas será que esse efeito acumulado de forma semanal ele é suficiente para gerar uma adaptação sistêmica, vislumbrando aí, né, a carga de treino por semana? No caso, quando eu falo a carga de treino, qual foi nesse paciente? Vamos supor, um paciente acamado, tudo bem, você fez a prescrição da carga de treino externa, que é a manipulação das variáveis volume, intensidade, densidade e frequência. Beleza. Perfeito. Mas e a carga interna para esse paciente? Será que ela foi muito baixa? Será que ela foi muito alta? E aí, conforme você falou, né? Dentro de uma semana você tem o treino acumulado, mas como é que eu vou saber se ele for suficiente ou não? Na sua reavaliação depois de uma semana. Então, a cada 7 dias no paciente hospitalizado, você vai reavaliar o seu paciente. Só que Ok, a carga prescrita vai ser de acordo com a intensidade que você programou para estar estimulando para o seu paciente. A tá. questão é que Desculpa, quando o professora, a senhora exercício pode ele. repetir, por favor, que cortou aqui, por favor. Você ouviu a questão do que o Felipe colocou, que foi muito pai d'égua? Cortou aqui, professora, por isso que eu pedi um favor para repetir, por favor. Mas você chegou a ouvir a do Felipe ou não? O final só que eu entendi que é em relação a adaptações, né? É isso. O Felipe ele colocou com relação às demandas externas, que é tudo que eu irei expor meu paciente, e a demanda interna de adaptação. Será que, se eu reduzir a frequência de exposição semanal, eu vou proporcionar benefício para o meu paciente? Resumindo, tá? E aí eu trouxe que o exercício ele é avaliado de maneira longitudinal e não avaliado de maneira
transversal. Isso me prediz que a intensidade que eu estou expondo para o meu paciente é de acordo com a minha avaliação inicial. Então, eu avaliei, entendi qual é a limitação funcional e aí eu prescrevo. No cenário hospitalar, o período entre avaliação e reavaliação se dá entre 7 dias. Então, teoricamente, no 8º dia, eu reavalio meu paciente. Então, eu trato meu paciente de segunda a domingo, segunda-feira, eu reavalio meu paciente. A questão é que o efeito acumulado, ele tem a ver com o tempo de exposição. Se eu tenho um paciente acamado, lembra que eu falei para vocês da fase funcional? Se ele estiver em fase funcional de mobilização, aí esse paciente vai ser visto mais vezes durante a semana. Se esse meu paciente estiver em fase de reabilitação, eu posso tal qual adaptar de acordo com o guideline da ACSM. Pode falar, Felipe. Professora, aí uma outra pergunta, né? Conforme a senhora falou que a avaliação desse treino ele não é feita de forma transversal, mas sim de forma longitudinal, né? Só repetindo aí. Ok, aí eu fiz programei uma sessão de treino para esse paciente, uma sessão de vislumbrando, né? A funcionalidade desse paciente, conforme a senhora falou. Deixa eu por favor. Trazendo de forma essa funcionalidade desse paciente. Mas e se, dentro dessa sessão, né, eu fizer a minha reavaliação e eu observar que esse paciente pode melhorar a carga, e se essa carga chegar às zonas de treinamento, qual procedimento deve ser adotado? Porque eu acho que deve ter algum tipo de limite, não tem? Na verdade, como assim? Não entendi o limite. Pois é porque, por exemplo, você chega no hospital, você não vai encontrar lá um halter de 12 quilos, 15 quilos, 18 quilos, entendeu? O cenário hospitalar te prediz poucos recursos, infelizmente. Inclusive, eu vou trazer alguns recursos para vocês verem que a gente tem no hospital. E quando você pensa no contexto hospitalar, você vai pensar no indivíduo numa condição de fragilidade, num processo inflamatório sistêmico. Dificilmente você vai utilizar 12 quilos com um paciente internado. Você pode progredir com essa reabilitação em outro ambiente, muito difícil num contexto hospitalar. A não ser que você fale para mim, não, Ju, mas eu trabalho numa UTI cirúrgica de pós-operatório ortopédico, onde o paciente tem uma clínica médica de alta rotatividade, onde ele passa curtos períodos de tempo no hospital. Agora, num cenário hospitalar mesmo clínico, dificilmente vocês irão utilizar cargas acima de 5 quilos no hospital. Muito difícil. Justamente pela condição clínica do meu paciente. Eu tenho um processo inflamatório, eu tenho exacerbação de uma doença, eu tenho mais de uma comorbidade que diminui a funcionalidade do meu paciente e pode deixá-lo suscetível a uma piora de funcionalidade por um acelerar da sarcopenia. Eu tenho polifarmácia, eu tenho dispositivos que vão limitar o meu acesso. Então, num cenário hospitalar, pouco irei utilizar cargas maiores para o meu paciente. Então, assim, eu entendi que você estava querendo dizer, por exemplo, eu estou fazendo 90% da repetição máxima. Dificilmente você vai fazer isso com cargas altas. Você pode até chegar a 90%, mas aí você está utilizando 2 quilos, 3 quilos. Em razão do cenário de fragilidade que você se encontra pelo contexto hospitalar. Pode falar, Manuel. Desculpa, senhora, cortou aqui, que deu uma chuva agora há pouco aqui, tá feia a região. Só tirar uma dúvida. No caso, a minha dúvida, não sei se foi isso que a senhora estava explicando, de uma RM dentro da UTI, da fase hospitalar, a senhora tira essa uma RM em cima do peso que a senhora está ajustando a cada 7 dias, é isso? Não. Você tira um RM na íntegra, praticamente impossível de você fazer no hospital. Sim. Aí você vai utilizar as equações, as pirâmides de aproximação. Inclusive, as equações são feitas com subcargas e subrepetições. Você vai reajustar a carga para o seu paciente depois de 7 dias que você expôs do seu treino. Ju, mas nesse caso, de acordo com o colégio americano, eu fiz 3 vezes por semana. Eu fiz segunda, quarta e sexta. Tudo bem.
Na segunda-feira, você vai reavaliar o seu paciente. Então, a cada 7 dias eu faço a reavaliação do meu No paciente. hospital, isso. No hospital. Isso seria o padrão ouro no hospital. E aí, no caso, as sessões eu mantenho aquilo de 15 a 20 minutos, uma de manhã e uma à tarde. Não necessariamente. O tempo de exposição vai depender do seu planejamento assistencial e de acordo com o número de pacientes que você está atendendo. Tá. O 15, a literatura hoje traz que o mínimo de exposição para o meu paciente é entre 10 e 15 minutos. Só que eu penso em efeito acumulado semanal. Então, 10 a 15 minutos de exposição ao que eu prescrevi me prediz que eu terei que ver esse meu paciente mais vezes durante a semana para que eu tenha um bom efeito acumulado semanal. Okay. Eu consigo, Juliana, ver meu paciente entre 60 e 75 minutos uma vez por semana. Ok. Porque o efeito acumulado naquela exposição já está dentro do que é preconizado. Pode falar, Felipe. Foi, Manuel? Foi, beleza, professora, obrigado. Nada. Professora, uma dúvida, só uma questão rápida. Quando a senhora fala dessa reavaliação, nós temos as equações preditivas aí do RM, então toda semana eu tenho que realizar essas novas equações preditivas para RM desse paciente, certo? Tá. Era essa a dúvida. Correto. E é isso, Felipe, que as pessoas não fazem. Elas pedem o time de reavaliar os pacientes. E aí Pode falar. Não, fica à vontade. Gente, meu filho, rapidinho. Tá, filho, vai lá com o papai, rapidinho, tá? Desculpa. Então, eu pensei justamente nisso. Professora, toda semana, então, tem reavaliação, é isso? É isso. Isso que é progressão de planejamento terapêutico. As pessoas perdem esse time de reavaliar os pacientes num contexto hospitalar. E muitas vezes isso se perde. O paciente fica 15 dias, às vezes, 2 semanas com a mesma carga. Só que a clínica dele não é igual, porque eu tenho efeito de antibiótico para o paciente em 48 horas. Ou seja, o processo inflamatório que ele foi admitido já mudou. Isso repercute na funcionalidade. Por isso, avaliação e reavaliação de maneira diferencial no contexto hospitalar. Eu tinha pensado, professora, nessa reavaliação, não por esse sentido, mas pelo simples fato de que todos nós sabemos que para o indivíduo iniciante, você fazer o teste de um RM na íntegra dentro de um ambiente de treinamento é quase que um desperdício de tempo, porque em uma semana a quantidade de adaptação neural que esse cara vai ter, na outra semana você já vai ter que tecnicamente aplicar uma outra RM íntegra, justamente. Então, por isso que para iniciante a gente costuma fazer as predições de RM. Daí, na minha mente, eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, se ela está aplicando um treino para esse cara dentro do hospital, então ele vai ter alguma adaptação neural, mas não tinha pensado nessa modificação por conta dos antibióticos. Neural. Ele tem adaptação neural, mas ele tem efeito do tratamento farmacológico, está adjuvante ao tratamento que você está oferecendo. Ele tem um tratamento nutricional que está adjuvante para melhorar a clínica do paciente. Então, por isso que eu não posso me acomodar. Mas o que acontece dentro do contexto hospitalar, quando eu penso em prescrição de exercício, primeiro que as pessoas não sabem prescrever. Isso é fato. E segundo, que as pessoas esquecem de reavaliar. A reavaliação faz parte da adaptação de estímulos externos também. Porque o indivíduo se adapta à carga constante muito rápido. Pode falar, Geisa. Ou Manuel. Professora, nessas condições que nem o áudio estava desligado. Pode falar, Geisa. Pode falar, Geisa. Professora, assim, isso fica muito claro para mim nesses pacientes de, como você falou, estão em fase de reabilitação. Então, eles têm que ter uma força muscular pelo menos, né, um grau maior do que 4 a 5, certo? Para conseguir fazer exercício resistido. 3, isso, para começar o exercício resistido. Mas, por exemplo, né, esses 2 anos aí que a gente passou de Covid, desses pacientes que vêm, né, da recuperação com a paresia do doente crítico, aquele paciente que está em fase de mobilização no sentido de a gente ainda está estimulando a sedação beira-leito para ter um ganho de controle de tronco, porém,
se você for avaliar perifericamente a força muscular dele, apesar dele não ter o 3, ele tem uma contração muscular e consegue fazer o exercício, mas não no seu arco de amplitude de movimento completa. E aí, normalmente, a gente eletroestimula esses pacientes. Mas, além disso... Tá. Mas, além disso, então, além da eletroestimulação, como é que seria a prescrição? Não tem como prescrever para ele. Entendi. Mas ele não tem arco total do movimento, não tem como eu prescrever um treino que ele vai ter amplitude correta do movimento, mais uma resistência externa que eu estou empregando. Por isso esse paciente tem fase funcional. Tá, mas essa estimulação, né, da contração e da tentativa de completar o arco de movimento fazendo exercício assistido é importante para ele? Com certeza, gente, isso é super importante. Qualquer movimento que o indivíduo faça com contração própria é extremamente importante para o nosso paciente. Dificilmente de quando a gente ajuda ou faz o movimento. Quando a gente faz o movimento, eu não estou fazendo nada para o meu paciente. Infelizmente, a realidade é essa. É uma terapia realmente bem demorada, porque você tem que ter paciência de ficar ali grupo muscular por grupo muscular. Vamos lá, São José, força, tente, vamos lá, força. E a gente vê que apesar dele não conseguir fazer completo, ele tá tendo aquela tentativa, tá tendo aquela contração. Então a gente imagina que isso, né, causa um ganho para ele. Mas no caso assim, então não teria isso de fazer a tentativa, né? Ele 3 vezes de 10, né? Não, esse paciente, aí você, o que você vai fazer com esse paciente? Você pode até se beneficiar do princípio da prescrição. Só que a prescrição, você entra com um cenário de carga conhecida. Ele está fazendo com o peso do próprio corpo. Ou você vai utilizar um TheraBand, onde, dependendo de onde você segure naquele elástico, você vai estar aumentando a resistência. Por mais que o fabricante diga, o preto é mais resistente, o rosa é mais leve. Dependendo do comprimento que você oferece para o paciente, você entrega uma resistência diferente para ele. Então, assim, quando eu não conheço a carga, eu posso me beneficiar do princípio para poder colocar meta de planejamento estratégico para o paciente. Tá. Desculpa. E que às vezes até uma mudança no volume, né, daquela série já é o suficiente para o peso corporal daquele paciente. Só a mudança simplesmente no volume. Muito bem. Mas aí você não tem carga conhecida. Então você não prescreveu com a dose do exercício. O seu paciente está em fase de transição funcional, de fase de mobilização para a fase de reabilitação. Quando ele conseguir carga, ele está em fase total de reabilitação, você tem por obrigação conhecer a carga que você está oferecendo para o seu paciente. Tá. Pode falar, Manuel. Vamos lá, professora. Então, nesse caso, sempre eu vou trabalhar com a carga constante, jamais com carga variável, no caso aí do TheraBand, né? Como a senhora mesmo colocou, dependendo do lugar que eu pego, vou variar essa intensidade. E a outra questão que eu queria saber, em cima dessas avaliações que a senhora colocou, eu posso estar criando naturalmente um próprio protocolo, né? Desde que ele não consiga fazer todo esse movimento, de repente eu marcar, de repente, com uma régua, vamos supor, eu peço para ele fazer uma contração e eu tiro uma foto dependendo de quanto que ele conseguiu fazer um movimento. E aí eu tenho esse próprio parâmetro, um parâmetro meu, do profissional. Não necessariamente... Você pode utilizar isso para você fazer estratificação dos seus pacientes. Tá. Mas o importante de tudo é você sempre respeitar a variabilidade biológica. É aquele indivíduo que está fazendo aquilo. O princípio do treinamento. Nesse caso, professor, então eu sempre vou dizer o quê? Que sempre quando for os exercícios aí dentro da UTI de peso corporal, ele não está, teoricamente, ainda já entrando numa fase de reabilitação. Só vou chamar de reabilitação mesmo na hora que eu tiver uma carga externa. Carga externa, isso. Quando ele está só com o peso corporal, efetuando, seja isométrica ou mesmo a dinâmica. Funcional ainda a mobilização. Mobilização funcional. Isso. Ele não está em fase de reabilitação. Reabilitação entra-se carga. Entrou carga, eu tenho que conhecer essa carga. Beleza. E outra coisa, professora, aí como que funciona no caso, vamos supor, eu vou fugir um pouquinho dos padrões de movimentos habituais, vamos supor, uma flexão de cotovelo, uma elevação, tem algum, não que seja um padrão, mas que dentro das UTIs o pessoal coloca mais, vamos supor, você coloca as coisas básicas, se ele está acamado, você não vai falar para ele tentar fazer um agachamento, lógico. Então, e é isso que eu quero dizer, você está com ele acamado, então você vai fazer
teoricamente, o quê? Só essa ação isométrica, vai começar a fazer a flexão média de joelho, que nem a própria colega colocou, a Geisa colocou, ele não faz a flexão total, né? Não tem o ângulo total. Você pode, aí você vai respeitar a variabilidade biológica e o arco de movimento do seu paciente. Aí dentro de uma UTI, o que você vai ter de diferencial? Eu vou posicionar esse meu paciente com a ação da gravidade ou eu vou eliminar a ação da gravidade para ele fazer o movimento e eu facilito o arco de movimento? Entendi. Vai depender da funcionalidade do seu paciente. Dele. Aí o que tu vais pensar? Eu estou num cenário de UTI ou num cenário hospitalar. Eu vou trabalhar com grandes grupos musculares. Todo e qualquer estímulo que eu ofertar para os grandes grupos musculares, meu foco vai ser funcionalidade. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que alguém escreveu aqui. O José botou, estou sem microfone. A restrição de fluxo sanguíneo no ambiente hospitalar tem usado muito. Que nada, quem me dera que já estivesse utilizando, José. Só no cenário de pesquisa que utiliza a restrição com fluxo sanguíneo. E daria para utilizar perfeitamente com esfigmomanômetro, mas não é utilizado, sabe? As pessoas não têm um controle sobre isso para poder fazer oclusão. Então, assim, eu acho que isso é algo que nós temos que avançar no contexto clínico, porque isso seria uma maneira alternativa de estar prescrevendo e otimizando o fluxo sanguíneo para a região que está sendo trabalhada. Ah, Ju, será que eu estou fazendo a oclusão correta? Não só dá para eu analisar utilizando o esfigmomanômetro, como eu posso estar utilizando até ultrassom para eu me beneficiar disso. Mas o problema disso é que talvez para você poder trabalhar esses grandes grupamentos musculares, vamos supor, agachamento, talvez você precisasse usar a oclusão, né, o cuff, talvez nos 2 membros inferiores, comprimindo a artéria femoral, alguma coisa do tipo. Será que isso é válido para esse paciente? Será que ele não tem nenhum tipo de... será que a pressão arterial dele não seria modificada, ou então algum tipo de aneurisma esse paciente tem, alguma não, coisa se ele do tipo? tiver aneurisma, cada caso é caso, né? Cada caso é um caso, mas tipo assim, se o paciente tiver um aneurisma, ele pode ter qualquer evento que só vai descobrir depois que rompeu o aneurisma dele. O que mais pode implicar nesse caso, Felipe, é paciente com risco de coagulograma. Então, paciente que tem mais propenso a ter tromboembolismo, a fazer um TEP, um TVP, mas geralmente esses pacientes eles já estão anticoagulados no contexto hospitalar. Então, assim, você utilizaria a ferramenta para otimizar a reabilitação dele. E eu ainda digo mais para vocês, os esfigmomanômetros para pacientes obesos daria perfeitamente para abraçar um quadríceps. Mas aí a gente foge do que a senhora falou da funcionalidade. Aí o trabalho seria em isometria, não? Em isometria não, em isolamento, em grupos musculares isolados, não? Mas aí você está trabalhando um grande grupo muscular. Tá bem, entendi agora. Obrigado. Entendeu? É assim, é mais uma ferramenta que eu posso estar utilizando. Mas para utilizar, minha equipe tem que conhecer. Geralmente as pessoas não sabem trabalhar com isso porque isso está restrito num contexto de pesquisa. Eu vi isso muito na USP, no ambulatório de reabilitação do Celso Carvalho. Mas assim, eu vi isso lá no ambulatório. Na clínica, quando eu ia para pneumo, eu não via isso. Eu trabalhei no Albert Einstein, fazendo reabilitação com os pacientes. Para usar o Motomed era extremamente difícil, porque ele não é equipamento prático para ser utilizado. Era mais utilizado para pesquisa dentro da instituição. Oclusão de fluxo sanguíneo para treinamento, para otimizar nutrição tecidual do segmento que está sendo treinado, não se utiliza no contexto clínico por uma ausência de conhecimento dos profissionais. Eu fico muito feliz e espero que isso venha logo para o contexto clínico, porque assim, só aumentamos o nosso know-how terapêutico quando a gente traz cada vez mais conhecimento, se beneficia das ferramentas que tem e traz novas ferramentas para completar o que a gente tem. Pois é, José, então bora trazer isso, porque isso assim, isso só beneficia qualquer cenário, desde a unidade de terapia intensiva a paciente em domicílio. E aí, continuando, aí eu queria trazer para vocês que assim, não se detenham a um RM. Eu sei que um RM... Pode falar, Felipe. Perdão, professora, deixar minha mão levantada aqui, perdão. Ah, não, tudo bem. Então, assim, não se detenham ao teste de um RM, porque a gente tem diversos, tem um RM, 4RM, 5RM, 8RM, 10RM. E os artigos já compararam eles, então todos são válidos.
O 4RM, por exemplo, é equivalente ao 10RM. Então, vocês vão estar utilizando a ferramenta que mais se adapte ou ao perfil clínico de vocês ou ao que você mais sabe fazer. Toda e qualquer ferramenta que você tiver maior habilidade em execução, ela vai ser a melhor ferramenta, tá? Aí eu trouxe uma definição aqui, mas claro que vocês já sabem disso, que a repetição máxima é definida como a quantidade máxima de peso que uma pessoa pode levantar, respeitando a amplitude do movimento com uma repetição. Então, assim, percebam que eu preciso dessa amplitude correta para que, de fato, eu prescreva a intensidade para o meu indivíduo e eu conheça essa intensidade. Trazendo aqui, novamente, recapitulando formas que eu vou prescrever o treino resistido, tá? Ou através de equações de subcargas e subrepetições, ou através de uma pirâmide de aproximação. Ju, qual é a diferença entre elas? Elas variam entre 340 gramas a 400 gramas, tá? Quando eu comparo uma com a outra. Olha outra coisa que bacana que esse artigo trouxe para vocês. É que ele traz justamente as intensidades do treino, o quanto que eu devo prescrever. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, principalmente eu estou falando eu como fisioterapeuta, tá? No meu cenário assistencial, na verdade, na minha formação como fisioterapeuta, eu não tive uma disciplina onde mostrasse para mim o porquê das séries e repetições e quais intensidades precisas eu deveria utilizar. E eu também não aprendi isso em nenhuma pós-graduação. Eu aprendi isso lendo, estudando artigos científicos e aprendi isso em diversos cursos segmentados. As pessoas normalmente não passam isso pra gente. Não sei a vocês, educadores físicos, mas eu, como fisioterapeuta, para eu aprender a prescrever foi assim, tá? Atrás, compilando conhecimento. Esse último artigo publicado em 2020 já trouxe isso, ó, uma mata, onde ele traz que repetições entre 15 e 30 repetições, eu estou trabalhando resistência muscular. Ou seja, eu vou passar um determinado período de tempo executando aquele movimento específico. Por isso, número de repetições maiores, ok? Com cargas que vão ficar dentro do cenário moderado, entre 30% e 50%. Já para ganhar força, eu faço o quê? Reduzo as minhas repetições e aumento a minha intensidade. Então, ele traz que carga intensidades entre 50% e 70%, com repetições entre 8 e 15 repetições, você vai estar proporcionando força para o seu paciente. E que aquele cenário onde eu tenho... Pode falar, Manuel. Desculpa, professor. É que assim, quando a gente pensa em força, ela tem N variáveis, né? Pelo menos para o profissional da educação física. Os tipos de força, né? De repente, própria potência, força de resistência. Então, quer dizer, aí quando coloca de 50 a 70 de uma RM com 80 a 15, muitas vezes não bate, na verdade, o que a gente tem dentro dos estudos, das publicações, dos conceitos que nós temos com estudiosos de força, né? Fugindo um pouquinho aí de 70%, não seria um trabalho, vamos supor, de força pura dentro da educação física. Para que perfil? Então, aí já... Assim, você entendeu? Tá, ok. Para que perfil? A questão é essa. Mas aí, professora, aí esse conceito que a senhora traz esse conceito, é um artigo, é um conceito caracterizado para essas pessoas que estão em leito hospitalar, ou esse conceito é justamente o que eu estava pensando, é a mesma coisa do Manuel, porque geralmente esse tipo de conceito que a senhora trouxe, ele é ele tá pelo jornal europeu aqui, né? Justamente. E aí eu queria saber, acho que essa pergunta que é do Felipe, quer dizer, tá para as pessoas que estão dentro de uma UTI, estão dentro de um ambiente hospitalar? Porque às vezes você pega algum... Pois é, professora, mas aí entra no que o Manuel estava falando. Existem N variáveis que podem ser mudadas em questão de força. Justamente. Isso daqui é para trazer para você que você vai avaliar o seu paciente, que você pode avaliar, ou melhor, você pode variar a intensidade de estímulo dentro do cenário dele. Por exemplo, 50% pode ser para um idoso de 90 anos, e já é a máximo que ele vai alcançar de carga. Mas para um jovem que você está prescrevendo força, os 70% pode não suprir para ele. Então, quando ele traz essa variação, só um minutinho, quando ele traz essa variação num contexto clínico de resistência ou força localizada,
você vai trazer variáveis entre 40% e 60% para ser utilizado no contexto hospitalar. Sempre que eu pensar em indivíduos saudáveis, eles são minha referência top. Eu irei aproximar tudo para o contexto clínico. Deu para compreender? Entendo. Entendo. É porque dentro principalmente da nossa área, assim, minha, do Manuel, assim, às vezes a observação do paciente na execução do movimento, conforme a senhora já vinha mencionando, a preocupação, inclusive a nossa colega Geisa chegou a comentar, né, no desenvolvimento da amplitude completa desse paciente. Então, fez uma repetição, 2 repetições, na terceira repetição ele já não faz a execução com a mesma qualidade das primeiras repetições. Então, isso mostra pra gente que esse paciente fez 2 repetições máximas e ponto final, entendeu? Naquele dia, naquela sessão. E aí vem pra cá. 2 repetições, qual foi a carga que você utilizou? Quando eu venho para a prescrição, o 1RM é um RM aproximado ou um RM estimado? É que, assim, professora, eu acho que o que o Felipe está querendo colocar é um exemplo, tá? Vamos supor, quando a gente pensa em força na nossa área, um exemplo, vamos citar o barbante, aí, que é uma referência, né, o professor, a gente tem força pura, né, ou força máxima, como colocam, a própria força de resistência. Então, o que acontece? Dentro dessas variáveis tem uma mudança muito grande de percentual. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Que é uma coisa que eu estou tendo... Eu, na verdade, estou falando por mim, tá? Pelo Manuel, não estou falando pelos colegas. Eu estou tendo dificuldade de entender isso, sou bem sincero para a senhora, porque quando eu vejo aqui uma intensidade de treinamento mais alta, e ali, estando como exemplo, de 50% a 70%, já foge da base de força todas que eu tenho. Todas essas variáveis. Segundo o Kramer e tudo mais, quem são os estudos da força. Que geralmente o que a gente costuma a trabalhar, se o paciente vai trabalhar força máxima, explosiva, ou força de resistência, tudo mais, então tudo bem. Então, você vai trabalhar força máxima com a partir de 85% de uma repetição máxima, né? Mas você não vai trabalhar com força máxima com o paciente no hospital. No máximo, com força de resistência. E vocês vão trabalhar grandes grupos musculares. Então, mas aí a força de resistência já está lá no primeiro que a senhora citou, de 30% a 50%. Só que aí isso muda muito, porque se eu pegar um grupamento muscular grande, realmente vai fazer algum efeito que eu tenha um número maior de repetições. Se eu pego um grupamento menor, não tem até sentido, porque eu trabalhar tanta resistência num bíceps, ele é um músculo de força. Mas é aí que tá, você tem que lembrar, Manuel, que eu tô com um indivíduo frágil e que não necessariamente ele vai precisar trabalhar força. Possa ser que você precise trabalhar resistência com 250 gramas para esse paciente. E 250 gramas para esse paciente, vamos supor que seja 50% da carga máxima dele. É outra realidade. Vocês nunca vão trabalhar... Pode falar, Geisa. Só dar um resuminho aqui, porque eu acho que talvez, como fisioterapeuta que trabalha no TI, eu acho que a visão que os meninos não têm, talvez, é de realmente o quanto esses pacientes são frágeis. E que pra gente, mais importante, assim, a gente não tá querendo que ele saia levantando pesos mirabolantes. Não é isso. A minha dúvida não é essa, Geisa. Na verdade, o que acontece? Eu entendi o que a professora colocou, que de repente 200 gramas é 50% dele. O que eu tô querendo dizer que na literatura que é passada dentro da educação física, tá? Segundo N autores, quando nós temos, vamos supor, de 30% a 50% de um RM, não condiz com treinamento X, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas esse é um RM na íntegra ou um RM aproximado. Eu acho que é isso que está confundindo, vou falar por mim, que eu estou tendo dificuldade de entender isso. Eu sou bem sincero, Não, eu entendi, Manuel, mas eu acredito que seja, na verdade, essa mudança conceitual de um indivíduo sadio para um indivíduo que tem alguma doença de base, que tem algum cenário de fragilidade, que tem alguma insuficiência muscular periférica. Eu não vou mais seguir essas zonas, porque eu não vou pensar nunca em força de explosão para um paciente desse. Não, sim. Quanto a isso, então, nesse caso, o que ele traz? Ele traz isso aqui descrito igual como se fosse passar para um clínico. Eu não entendo nada do que está acontecendo para o meu paciente, mas eu sei que se eu prescrever intensidades entre 30% e 50%, com repetições maiores, eu estarei tendendo a trabalhar resistência muscular. É claro que vai variar de acordo com a sua avaliação. Isso é uma tendência são faixas, vamos dizer, como é que eu posso falar para vocês?
não é nem grosseira, são faixas que ele colocou de intensidade de treino, te prejulgando o quanto você vai treinar para o seu paciente. O que ele quis dizer com isso tudo, resumidamente? Quando eu oferto intensidade moderada para o paciente, que vai ser moderada de acordo com o que o paciente consegue fazer, e eu aumento as repetições, eu vou estar trabalhando resistência. Se eu aumento a carga, eu vou estar e diminuo repetições, eu vou estar trabalhando força. Se eu trabalho com repetições altas e intensidade muito baixa, posso trabalhar com esse meu paciente resistência aeróbica, que vai melhorar o condicionamento cardiovascular para futuramente eu expor ele a um teste submáximo. Isso de uma maneira mais generalista, sem toda a peculiaridade do conceito de prescrição de treino de força. Pode falar, Manuel. Professora, que nem um exemplo, quando nós pensamos em prescrição na educação física, a gente também tem o que, no caso, o próprio descanso, o intervalo entre uma repetição e outra, a amplitude, a velocidade, nós temos N variáveis que a gente pode estar avaliando. E aí já foge um pouco disso. Aí eu já trago para você, dentro do cenário hospitalar, você não pensa em descanso. Você pensa em dar uma atividade funcional no intervalo de um estímulo de um treino resistido para o seu paciente. Então, assim, traga isso para um paciente. Isso daqui é uma visão geral. O que você pensa em trabalhar em resistência localizada? Qual é a porcentagem que a literatura traz? Então quer dizer que dentro do hospital não existe um tempo de descanso entre séries? Vai depender do seu planejamento terapêutico para o seu paciente e do tempo de atendimento que você tem para ele. Por isso que tá, você tudo pode bem. atender Então, o seu paciente de manhã okay. e de tarde em curto período de tempo. Um modelo de prescrição seria o quê? Eu vou trabalhar, de repente, uma ação aí de membro superior e uma ação de membro inferior. Enquanto de manhã você vai trabalhar superior, por exemplo, e de tarde você vai trabalhar inferior. Tá. E aí a quantidade de séries, por exemplo, então se esse paciente vai fazer 2 séries de 10 repetições, então é melhor que coloque ele para fazer 20 repetições de forma contínua. Se o paciente não conseguir fazer 20 repetições de forma contínua, porque ele vai ter aumento da percepção de cansaço, porque o lactato dele está alto, e ele está num quadro ainda de exacerbação da doença. Você tem muitas variáveis, entendeu? Então, mas aí, se não entrar o descanso, realmente vai surgir esse efeito. Mas só que tem paciente, por exemplo, que vai conseguir fazer as 20 repetições. E vai ter paciente que não vai conseguir. Então, você vai ter que avaliar para você prescrever. Por isso que você não pode olhar de uma maneira generalista, principalmente no cenário hospitalar. Mas aí sempre vai ficar essas repetições de 3 a 4 séries para as repetições que você vai calcular de 15 a 30, é isso? Desculpa, eu ouvi, mas não compreendi. Pode exemplo, o que o Felipe colocou, né? Eu entendi isso também. Um exemplo, eu vou estar avaliando o Felipe de manhã, um exemplo. Tá. Aí ele está bem debilitado, eu vou chegar lá, Felipe, agora é de manhã, então nós vamos fazer, sei lá, bíceps, nós vamos trabalhar bíceps especificamente. Aí eu vou dar 2 séries para ele, de 15 a 20 repetições, um exemplo. E se ele fez essas duas séries bem, eu não vou poder entrar com outra série, eu entro com outra série, ou que nem a senhora fala, não, aí vai de manhã e depois à tarde você vai trabalhar membros inferiores. Só que essa prescrição não é na hora que você está avaliando. Quando você avaliar o Felipe, você vai entender qual é o seu objetivo terapêutico. Se for aumentar o número de séries a cada sessão sua para proporcionar uma variação de estímulo distinto com a mesma carga, você vai poder fazer isso. Mas eu posso aumentar a velocidade também, né? Aí você aumentando a velocidade, você vai aumentar o quê? A sobrecarga dele já também. Que por isso que no contexto hospitalar é diferente. Eu posso estar aumentando a sobrecarga para o meu paciente quando eu faço exercício para ele bilateral. Ou eu posso diminuir essa sobrecarga quando eu faço unilateral. Então, no contexto hospitalar, eu tenho muitas variáveis clínicas associadas que eu tenho que ter cuidado na hora de eu prescrever, porque são variáveis que muitas vezes desfavorecem a performance funcional do paciente para a execução do movimento. E aí, num caso, você nunca vai trabalhar um grupo, eu vou trabalhar só bíceps. Quais são os movimentos avaliados do MRC para membro superior? Abdução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho. São os grupos musculares que você vai estar trabalhando para poder prescrever exercício para membro superior em determinado turno. E aí, o que eu posso associar a isso? Eu posso associar, vamos supor que você já tenha feito a manuvacometria, posso associar um threshold, um power brief,
posso associar um outro Isso teste eu vou ter que funcional. descobrir o que é, professor, porque isso não é a linguagem nossa, é isso que está... Aí volta, então. É aí que tá, Então, isso que eu estou falando. Algumas coisas que tem na fisioterapia, o que para vocês é alguma coisa básica, normal, é a mesma coisa que quando a senhora fala de força, que pro profissional de educação física é algo normal, entendeu? É isso, mas São é por totalmente isso... diferentes. O planejamento Mas é de por uma isso que série essa de nossa exercícios disciplina muda muito. muda muito para um contexto hospitalar. Muito, porque você vai prescrever treino resistido para um paciente com sepse, um paciente com lactato de 20, onde o paciente não vai cansar. É assim, o objetivo da força, essa força, entre aspas, que a gente discute, para gerar função, gerar funcionalidade, não deixar ele dependente funcional, né? Para que ele consiga realizar O as paciente atividades tem que ter, dele. no mínimo, autocuidado. Ele tem que ter, no mínimo, saber fazer transferência. Ele tem que, no mínimo, conseguir ir no banheiro sozinho. Você vai pensar sempre em funcionalidade para o seu paciente. Não, isso sim. Na hora a gente coloca meta, por exemplo, na nossa UTI, da escala do IMS, né? De quando ele era pré e quando ele era pós, né? E aí é o ganho de função, desde o deitado Que nada, são rola, os marcos fica funcionais. Isso, os marcos funcionais. Pode falar, Felipe. Professora, aí eu volto a perguntar, algo que, já que a senhora falou assim, então você vai prescrever treinamento para quem tem sepsis e tudo mais. Ok. Qual é o tipo de teste, né, que vocês, que a gente, né, no caso, o profissional de educação física e também o fisioterapeuta poderia utilizar dentro do contexto hospitalar para identificar a carga interna desse paciente? Porque a gente está manipulando a carga externa, é o que eu volto a falar, a gente está manipulando a carga externa, mas como que vocês identificam qual foi a carga interna desse paciente? Não tem essa identificação, Felipe. Você vai avaliar o seu paciente através de um questionário de sarcopenia, você vai avaliar através da dinamometria, você pode até utilizando o DEXA ou BIA, mais o ultrassom, mas isso não é uma realidade, que é o que eu vou trazer para vocês. Você pode porque geralmente, né, dentro da área de nós profissionais de educação física, um marcador que costuma identificar que a carga interna foi alta é o índice de CPK, que é a creatina fosfoquinase. Mas só que a creatina fosfoquinase vai estar alterada no seu paciente hospitalar. Não é o exercício, entendi, ele vai estar alterado por um processo inflamatório, entendeu? Você não vai utilizar ela como marcador. Tá, entendi, tudo bem. A questão é justamente essa, você vai utilizar marcadores inflamatórios para o teu paciente de maneira geral. Leuco, entendeu? Costuma ser assim, né, professora? Leuco 20.000, PCR 30. Justamente. Tudo alterado. Então, assim, marcadores específicos musculares de lesão muscular, você não vai estar utilizando, porque ele vai estar alterado. Isso já é básico do teu paciente estar alterado por um processo inflamatório sistêmico dele. Por isso que eu falo para vocês, tudo que vocês estão vendo na educação física, vocês estão na frente da fisioterapia pelo know-how de conceitos que vocês já têm. Vocês não podem ter este receio de trazer para o ambiente hospitalar. É a mesma coisa, o know-how da fisioterapia, a gente já tem domínio sobre a fisiopatologia e sobre todas essas alterações de exames laboratoriais de um contexto de um paciente séptico que vai iniciar treino resistido. E que as pessoas têm receio ainda de realizar quando tem tudo na mão para fazer isso perfeitamente. Pode falar, Manuel. Nossa, tem alguém que está com o microfone aberto, ele está dando microfone. É o Jordão. Professor, é que eu estou falando por mim, né? Para mim é tudo muito novo esses conceitos, né? Tô correndo atrás aí, mas assim, muito do que a colega Geisa colocou e a senhora colocou, eu nunca tinha ouvido falar dentro dessa parte, dessas questões dos testes, alguma coisa. Então, é diferente. E o conceito, como eu falei, que eu tenho de treinamento de força, é bem diferente do que isso que está relatado, né? Eu fiquei muito tempo sendo professor assistente do Tácito Pessoa, que é um professor específico de treinamento de força, formado pela Escola da Rússia de força. Quer dizer, o conceito que eu tenho de força é totalmente fora de um padrão hospitalar de UTI. Por isso que quando eu bato hoje, é muito diferente. Então, mas é muito diferente mesmo. Por isso que eu achei muito pai d'égua quando essa disciplina sou eu e o Carlos ministrando. Porque são realidades assistenciais distintas, mas que se somam. E aí, com base nisso, aí olha só, dentro de um cenário hospitalar, a gente sempre vai tender a grandes grupos musculares.
Dificilmente eu vou trabalhar grupos musculares específicos, ainda tem outro detalhe. Eu vou tender a trabalhar grupos musculares de maneira unilateral e não bilateral, porque a exigência do paciente vai ser maior. Sempre pense num contexto clínico. O ganho de força dele vai ser maior, né? De forma unilateral. Unilateral, eu acabo concentrando mais, tanto percepção, nível de consciência, porque ainda tem outro agravante. Dependendo do tempo de internação do paciente, dependendo da faixa etária dele, esse paciente pode ter delírio, causado pelo tempo de internação. Então, até para melhorar a concentração e conscientização para o movimento que está sendo exigido, quando eu faço unilateral, o ganho do paciente é melhor. E é claro, como vocês colocaram perfeitamente, tanto o Felipe quanto o Manuel, Jordão, naquela hora tu apertaste. Pode falar, Jordão, com a gente. Assim que é bacana a gente discutindo. Então, assim, eu tenho uma variação, ou melhor, eu tenho diversas variáveis que vão estar influenciando nisso. Pode falar, Jordão. Não, é que eu tô assistindo com a Geisa aqui, professora. Ela é minha esposa e às vezes dá um erro nos microfones aqui. Era só para elucidar com os meninos, assim, essa ansiedade deles, né? Eu tô tendo aqui em relação, essa ansiedade deles, eu tô tendo aqui em relação a pegar um paciente numa fase de reabilitação e já curioso com o que o Manuel falou. Poxa, como é que vai ser mais lá na frente, né? Mas aí depende tudo realmente da avaliação que a gente vai fazer de cada indivíduo. De cada indivíduo. E é um erro primário, porque as pessoas não avaliam o paciente como ele tem que ser avaliado e prejulgam o paciente, o que o paciente consegue fazer. E aí eu tenho várias variáveis. Eu tenho o planejamento da frequência, do volume, de repetição, de quantidade. E o conjunto inteiro vai estar influenciando. Pode falar, Fabiano. Professora, boa noite. Boa noite. Eu sou profissional de educação física e a minha namorada é fisioterapeuta. Então, uma coisa que assim é muito importante a gente entender é que às vezes o 1RM do paciente, tanto na reabilitação mesmo quanto no contexto hospitalar, às vezes é o peso do braço dele. Né? Às vezes é menos que o peso do braço. É menos que o peso do braço, E aí, quando a gente fala de força, ela tem que ser realmente uma força funcional, né? Voltada para o movimento, e não só para o músculo. Não. A gente tem que parar, profissionais de educação física, a gente tem que parar de falar só de músculo. A gente tem que falar de movimento. Esse movimento aqui é movimento. E aí, assim, nesse contexto hospitalar, eu até acompanhei uma reabilitação de uma prima minha que teve Covid, que foi minha namorada que fez. E, assim, o exercício, às vezes, era virar na cama. E assim, a gente, na educação física, a gente não costuma enxergar dessa forma. A gente fala, o exercício é um supino, é um abdominal, é um agachamento. Mas, às vezes, para aquela pessoa, o exercício é virar para o lado. E isso vai demandar uma força extrema dessa pessoa, porque ela perdeu muita coisa ali com a patologia. E, às vezes, essa questão que a gente tem que olhar, né? E, a partir daí, a gente fazer essa prescrição. E tem uma gama enorme de exercícios que a gente pode prescrever dessa forma, né? Só utilizando peso do corpo, ou exercícios assim mais voltados para o movimento, para a mobilidade daquela pessoa ali, né? Que então, foi um exemplo até que a Geisa falou dos marcos funcionais. Então, no contexto hospitalar, eu tenho os marcos funcionais que são extremamente fortes para o desenvolvimento de um planejamento assistencial. Pode falar, Manuel. Só para deixar o contexto, não sei se de repente o Fabiano entendeu dessa forma, eu, pelo menos, eu não prescrevo exercício pensando em músculo, eu sempre penso em movimento. Eu já trabalho com reabilitação há muito tempo, só que eu não tenho experiência dentro da área hospitalar. Como a senhora colocou aí marcos funcionais, isso para mim é algo novo que eu vou pesquisar para entender o que é, entendeu? E eu entendo bem claro que para um paciente, para alguma pessoa, dependendo da lesão que ela tenha, ela levantar o braço seja já um esforço demasiado para ele. Eu entendi perfeitamente e entendo isso. Eu tenho várias pessoas com reabilitação. Não no contexto hospitalar. Os marcos funcionais, Manuel,
Você vai pensar do paciente, desde que o paciente está acamado e não consegue nem rolar, fazer a transferência sozinho, então ele tem aumento, inclusive, de risco de úlceras de pressão, porque ele precisa de outras pessoas para estarem fazendo mudança de decúbito. Ao paciente ficar em sedestação no leito, sem membros pendentes, ao paciente ficar em sedestação no leito com os membros pendentes, ao paciente ficar em sedestação beira-leito com membros pendentes com auxílio de 2 pessoas, ao paciente ficar em bipedestação com apoio próximo do leito, é o paciente ficar em bipedestação sozinho, é o paciente dar 4 passos, 5 passos. Eu tenho alguns marcos, até ele fazer marcha estacionária, até o paciente estar conseguindo andar com ou sem dispositivo, aí eu aumento a distância. Então, são alguns marcos de ganho de função sempre voltado para independência e locomoção. Por isso que na aula, quando eu falei para vocês de conceito de sarcopenia, e que eu trouxe para vocês, inclusive, que não tem nenhum fármaco que trate a sarcopenia, que a sarcopenia ela tem que ser tratada com treino de força, mais treinos específicos para o aparelho locomotor, é porque a gente pensa em marcos funcionais. Então, professora, é importante a senhora estar... É importante a senhora estar falando isso? Não, sem problema. É importante, só estou querendo dizer o seguinte, que o meu comentário foi em cima de uma base em relação à força... Ao conceito, eu entendi. Ao conceito, e não ao funcional, como até a própria Geisa colocou, né? Que quando a gente pensa em força dentro de um hospital, está relacionado ao movimento. Sim, tranquilo. Isso eu tenho tranquilidade. O que eu estou querendo dizer é que, assim, esse conceito de relação ao treinamento de força, treinamento de resistência, são coisas diferentes que, para nós, foi passado de um jeito, é lógico que tudo tem as alterações, mas que essa vivência dentro da área hospitalar é tudo muito novo, como até a colega Carla colocou aqui. A educação física ambiente hospitalar ainda é uma realidade que está sendo construída em alguns locais. Como falamos anteriormente, falta atualização da grade curricular, até para o profissional sentir segurança de adentrar e atuar nessa área. Então, é bem isso. O que eu quero dizer é que eu acredito que foi isso que o Felipe também deve ter sentido, que os conceitos que nós acabamos tendo é muito diferente do que a senhora está abordando, o conceito no hospital, mas que a gente tem um entendimento que quando você está falando de força, você está dando uma funcionalidade para aquele cliente, o paciente queira, e que cada um vai ter, lógico, a sua individualidade biológica preservada, e que para alguns o próprio peso corporal só de fazer uma ação isométrica já é difícil para ele, que ele não tem esse controle para fazer. Isso tá bem claro. É mais para elucidar, que eu não sei se de repente o Fabiano pensou que eu entendi de outra forma, só para colocar de modo geral. Pode falar, Felipe. Professora, aí a minha pergunta é a seguinte, né? E concordo sem tirar uma letra do que o Emanuel falou. O Emanuel me representou na fala dele também. E aí eu pergunto, né? Se a repetição, se o RM predito, né, desse paciente já é o próprio peso do braço dele, qual é o sentido de adicionar sobrecarga a isso, sendo que ele já está fazendo sobrecarga. Entendi. Aí não tem sobrecarga, porque a carga já é o segmento do próprio corpo. Entendeu? Então não tem como. Porque eu lembro da senhora falando de algo relativo após a fase de funcionalidade. Acho que é isso, após a fase de funcionalidade, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Quer dizer a carga do seu paciente. Isso, quando o paciente está em fase de reabilitação, onde ele vence uma resistência e faz uma amplitude correta, o segmento não é mais o peso que está restringindo ele, você está oferecendo. E aí você tem que conhecer. E isso é uma falha no hospital, as pessoas não conhecem. E fazem exercício calistênico com o paciente com MRC de 36 ou 48. É justamente, e o Emanuel ele deve estar entendendo muito bem o que eu estou falando, que às vezes chegam clientes, pacientes para a gente, que já fadigam somente com o peso corporal, não tem a necessidade ainda de adicionar carga, e é uma coisa muito comum que a gente vê na área de educação física, a pessoa adicionando carga e mais carga e mais carga, mas aquela pessoa não tem a base de um movimento bem construída ainda, entendeu? É isso. Mas aí, por exemplo, para um paciente que você está reabilitando, que ele está vencendo a resistência somente com o peso do próprio corpo e que ele vai cansar com a execução do movimento, qual é o estímulo de carga que você vai estar ofertando para recrutar mais unidades motoras, as fibras musculares?
Você pode variar o ângulo, né, do exercício. Justamente. E o que mais? A repetição, a própria velocidade. O volume de treino, Volume, repetição, a o intensidade. ângulo. Eu posso oferecer um TheraBand que vai dar uma resistência a mais para o paciente que não Mas é o TheraBand conhecida. você não quantifica, né? Justamente, Porque mas só que você até vai ter uma então o resistência peso do variável. próprio corpo, uma resistência que você está dando para o paciente, onde o peso do próprio corpo já está sendo utilizado como carga. Se o paciente consegue vencer uma carga que você conhece, obrigatoriamente você não trabalha mais com o peso do próprio corpo. Mas aí você vai dar uma resistência variável para ele, não de uma carga que você conhece externa. De repente eu vou trabalhar com 250 gramas. É um peso. Não tem como você Se eu der um TheraBand, eu não vou saber o quanto que ele está puxando de tensão. Por isso que ele vai estar numa fase anterior à reabilitação. Quando ele estiver na reabilitação, eu tenho que conhecer que eu dei 250 gramas para ele. Se ele está em fase de ganho funcional, de reestruturação, Independe de do que é. musculatura, e o paciente tá, o peso do próprio corpo, o peso daquele segmento que está sendo trabalhado está sendo suficiente, ele não tem condições de eu colocar uma carga. Nesse caso, vamos supor, se eu passasse uma toalha no pé da cama e mandasse ele fazer força com os braços para ele se posicionar de uma maneira sentado. Ele está exercendo. Você está trabalhando função. Então, eu trabalhando Entendeu? função ali com a toalha só do braço. E justamente, aí você está trabalhando funcionalidade. Tá. Porque não teria lógica você utilizar... TheraBand, ele já passa a ser reabilitação. Não, ao contrário, ideia é função. Entrou a carga. Mas isso dentro do contexto hospitalar, né? Porque dentro do contexto da reabilitação, a gente costuma também utilizar o TheraBand para reabilitação. Mas né? aí eu te prejulgo, se você está utilizando o TheraBand para reabilitação, qual é a carga que você está oferecendo de resistência fixa conhecida para o seu paciente? Então, por isso estou falando, nesse caso eu não conheço a carga, tem, né? Justamente. Não, mas se você não conhece a carga, você vai para o cenário de subjetividade. Ah, entendi. Então aí chega fica de só subjetividade. É isso que eu quero. Não vamos mais ser subjetivos, vamos ser precisos, exatos, porque o exercício é dosificado. Então não tem como eu prescrever 250 microgramas de ibuprofeno e achar que eu estou prescrevendo 250 gramas de ibuprofeno. A medicação ela é precisa. Então, se eu estou utilizando o TheraBand, eu estou fazendo prescrevendo um treinamento resistido, subjetivo, com variação em cima da funcionalidade do meu paciente. Ok. Pode falar, Jordão. Não, só para discutir com os colegas aí, que assim fica um pouco mais palpável para mim essa intersecção que a professora expôs tanto na aula passada, quanto a gente está tendo nessa pós-graduação, né, dos profissionais da área da saúde trabalharem em conjunto na reabilitação. Eu trabalho no hospital em fase quaternária de saúde, então para mim fica muito mais fácil ter essa intersecção com um educador físico, principalmente para gerenciamento de tempo. Então, assim, a gente avalia em conjunto e dali, se não tem um déficit que eu não possa contribuir assim de forma tão significativa, a educação física já entra com o know-how deles e aí a gente já gerencia o nosso tempo de forma bem mais assim rápida, né? E para os meninos, assim, eu acho que a gente tem que olhar, principalmente o Manuel e o Fabiano, né? Eu acho assim que eles vêm de um know-how grande de reabilitação e a gente viu módulos anteriores, né? Que de certa forma eles também já tinham falado, né? Das fases de reabilitação, fase hospitalar 1, 2, 3, 4, né? Ter essa separação, mas eu estou querendo ter essa maior facilidade de ter essa intersecção já na fase 1, na fase 2, como você tinha explicado da outra forma. Será que o know-how que o educador físico tem para prescrever o exercício, junto com a eletroestimulação que a gente que põe, será que você não faz uma terapia mais efetiva para o seu doente, né? Total, eu quero mais é que venham educadores físicos para ter isso comigo. É que tá, não são profissões que brigam, por mais que tenha, às vezes, rixa entre a profissão, isso é uma bobagem que existe, são profissões que se somam. Então é isso, eu quero mais é que tenha mesmo, eu quero que tenha educador físico comigo, eu quero que tenha uma nutricionista comigo, eu quero que tenha uma terapeuta ocupacional comigo, para a gente poder conduzir a assistência como ela tem que ser conduzida.
e não estratificação por profissional e por conduta. E aí, nesse cenário, gente, aqui, olha, é uma imagem de ultrassonografia bem típica, sabe? Avaliando o músculo do quadríceps. Aí ele comparou aqui um treino resistido. Nesse caso, foi o treino que eles fizeram com o paciente isocinético, tá? Aumentando uma resistência variável de 30%. E aí você observa no grupo controle, e aqui é o grupo que treinou. 3 semanas, 2 vezes por semana, 6 atendimentos. Observa aqui nessa linha transversal o aumento da espessura do quadríceps. Isso aqui é volume prescrito de maneira correta em poucos atendimentos. Lembra que eu falei para vocês que no hospital eu não preciso atender todos os dias? É isso que eu quero mostrar para vocês. E o que a gente tem no hospital, gente? Infelizmente, a gente tem isso aqui. E olha lá! Eu tenho Teraband, que aí eu volto para a carga não conhecida, volto para o cenário de subjetividade. Eu tenho os halteres, eu tenho caneleira, eu posso ter a bola com peso. Mas foge disso aqui, os nossos equipamentos, no contexto hospitalar? Na maioria das vezes não foge desse cenário. Pode falar, Odilon. Professora, em relação a essa parte de subjetividade da carga ou da intensidade, a gente pode aliar, quando não dá para fazer, aliás, dá para fazer RM subjetivo, aliar também a PSE, acho que foi comentado também. Percepção, o que você acha? só que a percepção volta para o cenário de experiência vivenciada anterior do paciente. Eu só posso utilizar a percepção como prescrição de intensidade se eu tiver feito a minha avaliação e ela for condizente. E o paciente conseguir fazer o alinhamento daquela experiência anterior. Porque senão, a carga continua pela subjetividade para eu estar prescrevendo para o meu paciente. Percepção subjetiva de esforço. Como é que eu vou empregar uma carga conhecida fixa mediante somente a subjetividade do meu indivíduo? Não posso. Se o indivíduo consegue que eu implemente uma carga com ele e avalie a porcentagem da intensidade que eu vou prescrever, eu não posso fazer no subjetivo. Entendi. O subjetivo pode ir para resistência, para o Teraband. Então, seria mais ou menos isso, subjetividade e também aliar o tempo da contração, né? Então, vamos supor que 20 RMs seja equivalente a 50 segundos de contração ou 60 segundos de contração. Nesse caso, você acha que é válido também utilizar? Vai depender do qual é a sua proposta terapêutica. Não dá para eu predizer para você, vai depender da clínica do paciente, vai depender do grupo muscular do paciente. A clínica, num cenário hospitalar, ela predomina. Então, assim, é válido, é uma proposta terapêutica que vai proporcionar um estímulo distinto àquele grupo muscular. Entendi. O que a gente tem de mais novo é esse produto aqui, a Reamove, que é uma poltrona que proporciona treino resistido para os pacientes, tanto membros inferiores quanto membros superiores. Ela faz mais de 60 exercícios, sentado, deitado, em pé, tá? Ela é a Move Chair, é uma estação de fortalecimento integrada a uma poltrona, né? Que faz mais de 60 exercícios, como eu havia dito, de cargas ajustadas. Ela começa com 250 gramas e aumenta até 3 quilos. Olha a diferença. Não lembro quem foi que comentou, poxa, eu não vou ter 12 quilos no hospital. Dificilmente você vai ter um paciente com a clínica para você utilizar uma carga alta. Então, você sempre vai pensar 3 quilos sendo 3, 5 quilos o máximo para o seu paciente no cenário hospitalar. E isso, no caso desse dispositivo, ele facilita a carga, porque primeiro que eu tenho cargas distintas entre as torres, ou seja, eu posso trabalhar o hemicorpo de maneira diferente. Se eu tenho um grau de força muscular maior no hemicorpo direito, eu posso respeitar essa variação de intensidade de treino prescrito, respeitando a variabilidade biológica do paciente. O fato de eu ter um dispositivo próximo do meu indivíduo, eu reduzo o risco de infecção hospitalar, porque o dispositivo, enquanto a gente tem esses aqui, ó, que são dispositivos soltos, eu acabo fazendo uma higienização, quando faz a higienização correta, e acabo levando para outro leito. Então, aumenta o risco de infecção cruzada hospitalar. Nesse caso, eu já estou oferecendo uma reabilitação próximo do meu indivíduo de maneira individualizada, minimizo o risco de infecção, reduzo o risco de complicação do paciente pós-tratamento, porque eu já inicio a reabilitação e eu tenho o dispositivo próximo dele. E, é claro, isso vai reduzir
custos hospitalares. Ele tem pino, puxador e braçadeira para membro inferior. E quando o paciente não estiver utilizando, ela é uma poltrona comum à beira-leito que o acompanhante pode estar utilizando. Eu tenho um protótipo desse lá na FAB. Então, o que vocês vão estar vendo aqui, o paciente utilizar é um protótipo. Essa paciente aqui, ó, ela tem sequela de AVC. Então, ela foi estar fazendo treino resistido no hemicorpo direito dela e ela tem plegia no hemicorpo esquerdo. E aonde tu ajusta a carga desse Aqui equipamento, do hein, lado, professora? ó. Aqui do lado tem o ajuste de carga dele, que vai até 3 quilos, com aumento a cada de 250 gramas. Então, eu fiz a avaliação da paciente de um RM estimado para ela e ela está fazendo o treino com 50% da carga. É aqui do lado que tem, não dá para ver aqui na foto. O encosto também ajusta, professora? Tudo dele é ajustado. E aqui atrás da poltrona, porque eu esqueci de tirar foto para vocês, tem um bolsão onde tem um triângulo. Esse triângulo você coloca aqui embaixo da perna para poder fazer o ângulo de 90 graus, para poder facilitar o movimento. Um paciente de Covid, né? Fazendo treino de membros superiores. Aqui é o site da Reamove, tá no Instagram, quem quiser conhecer mais, entrar em contato com a poltrona. Então, aqui eu estava fazendo a avaliação do paciente. Aqui a gente acabou tendo muito paciente de Covid, né, no hospital. Ó, o paciente não estava conseguindo fazer. Só para vocês conhecerem o equipamento. Bom, e aqui é o caso clínico, vou passar rapidinho, tá? Esse caso clínico, não sei se vocês todos tiveram acesso, é claro, eu botei como um momento de reflexão, onde eu botei a seguinte situação clínica. Paciente de 76 anos, sedentário, com insuficiência cardíaca congestiva, hipertenso dislipidêmico, que teve AVC em 2006 sem sequela. DPOC, tabagista que interna com frequência por Itu, secundária neoplasia de próstata e pneumonia broncoaspirativa. A mobilidade está parcialmente preservada, anda com auxílio do acompanhante. Eu posso afirmar que esse paciente tem sarcopenia? Qual é o objetivo primário do tratamento? E aí, eu posso afirmar, gente, que ele tem sarcopenia? Não, né? Eu não posso afirmar que esse meu paciente tem sarcopenia. Quanto ao tratamento primário, eu vou passar aqui para a próxima. A sarcopenia ela é tida como uma doença muscular, inclusive ela tem um CID para isso, tá? Que é o 10M62.84, o CID que a gente utiliza aqui no Brasil. Ela estava muito vinculada à idade, lembra que eu falei para vocês? Mas hoje eu sei que a sarcopenia está vinculada a um processo inflamatório sistêmico do meu paciente e pode desvincular da idade. Ela é considerada uma doença de insuficiência muscular. E que como eu posso estar associando a sarcopenia? Eu posso associar a sarcopenia a uma baixa quantidade e qualidade da musculatura. A questão é o seguinte, na maioria das vezes, para eu fazer essa avaliação, isso não está vinculado à prática clínica, e sim ao cenário de pesquisa científica. Então, eu não vou utilizar todos os marcadores que eu poderia estar utilizando, tá? E por isso que, na maioria das vezes, a sarcopenia ela é negligenciada e subtratada na prática clínica regular. É a mesma coisa que eu posso perguntar para vocês. Quantos pacientes de vocês que vocês atendem têm diagnóstico de sarcopenia? Professora, atualmente, por causa do meu mestrado, eu tive que reduzir a quantidade das minhas alunas personal, né? E a maioria delas são acima de 55 anos. Da quantidade de pacientes que eu tenho hoje, digamos assim, 30%, 40% tem diagnóstico de sarcopenia. Por quê? Hã? Por quem? Quem que fez? Você? Médico. O médico fez como o diagnóstico de sarcopenia? Ela chega para mim já com o resultado. Mas aí uma coisa que eu te questiono e algo que eu sempre pergunto, né? Por que as pessoas elas olham somente para a sarcopenia, sendo que antes do processo de sarcopenia nós temos a instauração do processo de dinapenia? Porque as pessoas não sabem o conceito de dinapenia. A dinapenia e a mioestetose favorecem a sarcopenia. Então, esse paciente, então eu posso afirmar que esse paciente que a senhora apresentou, só pelo simples fato de ser sedentário, ele é dinapênico. Ele é dinapênico, mas ele não é sarcopênico.
Do mesmo jeito que eu poderia falar, eu não posso falar para você que ele tem mioestetose, porque a mioestetose eu só ia conseguir ver numa tomografia, num BIA, no DEXA. A introdução de gordura entre as fibras musculares, mas a perda de força do paciente eu consigo falar pela lentificação, pela alteração de marcha. Ele é dinapênico, mas ele não é sarcopênico. E aí a dinapenia dele ela pode estar reafirmada quando eu coloco ele para fazer um teste de sexto sinal vital, onde eu observo que a velocidade para ele fazer uma marcha fisiológica ela está aumentada. Isso reafirma a dinapenia do seu paciente. Então, é por isso que eu preciso ter ferramentas de avaliação. Então, você pode prejulgar que ele tem uma dinapenia, porque ele tem uma lentificação no movimento e ele precisa de um suporte de outro profissional para poder estar auxiliando ele na marcha, porque está parcialmente preservada. Mas, quando você pega e faz uma avaliação de força de apreensão palmar, um teste de sentar e levantar de uma cadeira, quando você faz uma avaliação de velocidade de marcha de 4 metros, ou quando você pode submeter o seu paciente a uma BIA, a um DEXA, a uma tomo, ou a ultrassom, ou medidas de desempenho, ou avaliação do teste de caminhada de 6 minutos, onde o desempenho dele é menor que 40 metros, você afirma que o seu paciente tem, e não eu acho que o meu paciente tem. É isso que eu quero trazer. Nós temos ferramentas de avaliação, temos que sair do cenário do eu acho, porque ele precisa de um outro paciente, de um outro indivíduo para ele poder caminhar com segurança. Eu também acho que ele tem, mas eu não posso afirmar, porque eu não submeti ele a nenhuma ferramenta quanti-qualitativa, reprodutível, validada. A partir do momento que eu submeti, eu afirmo que ele tem. E eu tenho como comprovar por conta da performance funcional do paciente. Então, assim, dentro do último artigo que trouxe o conceito de sarcopenia, eu posso ter sarcopenia e a sarcopenia grave. Então, a sarcopenia ela é baixa força muscular, mas baixa quantidade ou qualidade muscular. Ou seja, eu tenho uma avaliação que eu posso fazer, mais um exame de imagem que não me cabe a fazer. A grave, baixa força muscular, baixa quantidade e qualidade muscular, mas baixa performance. Percebam que até mesmo para eu poder afirmar que meu paciente tem sarcopenia grave, a baixa força muscular me compete e a baixa performance física também me compete como ferramenta de avaliação. Aqui eu trouxe para vocês alguns pontos de corte, onde eu faço a avaliação dos dispositivos de avaliação subdividido pelos gêneros, tá? Aqui, gente, é o artigo para vocês pegarem depois do último consenso sobre sarcopenia. Professora, tem como tu voltar um slide, por favor? Aqui. Aqui são as variáveis, tá? Então, aqui, por exemplo, o handgrip, a dinamometria, eu considero indivíduos não na terapia intensiva, homens que têm o grau de força menor do que 27 kg de força de apreensão, como tendo sarcopenia, e mulheres 16. Se eu trouxer isso para o cenário de UTI, esse número vai ser 11 para homem e 7 para mulher. O teste de sentar e levantar. O teste de sentar e levantar é um teste de potência de membros inferiores, onde você faz estratificação de acordo com a performance de movimento. Então, o artigo mais atual, ele trouxe um ponto de corte de 15, mas, na verdade, é um artigo, o primeiro que trouxe isso foi em 2008, com idosos específicos. O mais atual trouxe uma estratificação muito mais fina com relação a esses pontos de corte, do teste de sentar e levantar. Tanto a massa muscular esquelética apendicular como a massa muscular esquelética apendicular por altura são exames de imagem, que aí eu vou estar solicitando para que o médico esteja prescrevendo. Aí vem a toma, aí vem o BIA, vem o DEXA. O teste de caminhada, sou eu que faço o teste de velocidade de marcha. O teste de caminhada de 400 metros é o teste de caminhada de 6 minutos, que você expõe o seu paciente em 6 minutos, ele andar menos do que 40 metros, você fala que o seu paciente teve o quê? Uma redução de distância percorrida, ou seja, a capacidade funcional dele está reduzida para executar o movimento. O TUG, maior que 20 segundos para ele poder levantar, caminhar 3 metros e voltar, prediz aumento de risco de queda. Inclusive, é o único teste vinculado à CIF, nossa. E o SBPP é uma bateria de testes funcionais onde você vai somar a performance do seu paciente. Uma pontuação menor que 8 te prediz sarcopenia.
Vocês vão ter tudo isso que eu falei para vocês nesse artigo aqui, nesse QR Code. Aí aqui, gente, eu trouxe só para efeito de curiosidade mesmo, porque eu adoro questionário. Eu acho que os questionários tinham que ser implementados na prática, assim, de maneira incisiva, porque eles são 1000 vezes melhores do que somente a subjetividade que nós estamos inseridos. Então, eu somo subjetividade com todos os outros parâmetros. Isso daqui é um questionário de sarcopenia, onde ele faz uma estratificação que o paciente pode ter sarcopenia. Esse aqui é o da íntegra, tá? Onde, quando eu tiver uma pontuação menor do que 5, ou melhor, igual ou menor que a 5, quer dizer que o meu paciente não tem sarcopenia. Pontuações acima de 5 quer dizer que o meu paciente tem sarcopenia. A pontuação total é 10. Hoje, os artigos eles já trazem sarcopenia com circunferência de panturrilha. Por quê? Como foi aquele artigo que eu falei para vocês para tratar sarcopenia? Treino resistido e músculos locomotores. Se eu tiver uma atrofia de quadríceps, eu vou conseguir deambular? Não. Então, um outro marcador que se soma agora é circunferência de panturrilha. E aqui eu achei muito pai d'égua a descrição que o José trouxe, por isso que eu fiz questão de trazer. Quando eu botei esse questionário, ele fez a discussão embaixo. Provavelmente apresenta sarcopenia. Adorei, provavelmente. Eu não posso afirmar porque eu não submeti a nenhuma ferramenta de avaliação. Então, hoje, nós não podemos sugerir. Eu só posso afirmar se eu tiver submetido ele a alguma ferramenta de avaliação. Ó, sugere pela mobilidade parcialmente preservada, reduzida. Já vem o que o Felipe falou. Estou pressupondo que ele é dinapênico. Tem comorbidades, o que agrava a mobilidade. Ele tem vários processos inflamatórios subclínicos ao longo da vida dele. O DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica de caráter não reversível. Aí aqui, pneumonia broncoaspirativa me prediz uma fragilidade, uma diminuição de força de musculatura. Por quê? Ele está broncoaspirando, onde a tosse é uma defesa fisiológica nossa funcional. Isso quer dizer que, no mínimo, ele tem uma deficiência na tosse dele. O principal músculo responsável pela potência e força de eu ter uma boa tosse é? Diafragma. Outro. Abdominais. Os abdominais. É verdade. Então, já me prediz diminuição de força desse paciente. Está tudo me predizendo diminuição de força. Não há relato de necessidade de oxigênio, que pode ser um agravante. Correto. O oxigênio pode ser um agravante, mas ainda vou trazer mais para vocês que o uso da oxigenoterapia não necessariamente quer dizer pior performance clínica e funcional para os nossos pacientes. E com os Covid, isso ficou muito claro. Cadê? Raio-X? Não tinha raio-X, não tem secreção, não tem como eu saber. É fundamental ter essa análise, faz parte de uma anamnese. Através de um dinamômetro, para fazer, olha, acredito que uma avaliação de força muscular, perfeita colocação, eu preciso pôr a avaliação. A avaliação, ela vai predizer o que eu vou fazer com o meu paciente. Eu não vou olhar para o meu paciente e julgar que ele consegue fazer isso. Não iremos mais fazer aqui, tá? Aí botou aqui, ó. Teste de caminhada de 6 minutos. Será que esse paciente vai conseguir fazer um teste de caminhada? Aí entra o critério que eu quero que vocês tenham. Toda vez que vocês pensarem em ferramenta de avaliação, vocês vão pensar na clínica do paciente, no perfil funcional. Esse paciente tinha condições de fazer um teste de caminhada de 6 minutos, sendo que ele anda com o auxílio do acompanhante? Não. Esse paciente ia conseguir fazer um teste do degrau? Não, porque ele não poderia ter apoio. Esse paciente conseguiria fazer um TUG? Se ele estiver utilizando um dispositivo, ele pode até fazer o TUG, que não vai invalidar. Mas qual é dentro dos testes de campo que esse paciente poderia fazer? O teste de marcha estacionária de 2 minutos, porque eu posso ter apoio de membros superiores e não invalido o teste. Então, eu quero que vocês olhem para o perfil clínico e já façam a exclusão das ferramentas de avaliação para que vocês tenham cada vez mais critério para escolher essa ferramenta de maneira precisa, tá? Treinamento resistido com utilização de 45 da carga máxima? Ok, pode ser, está dentro da resistência do paciente, do que no hospital se considera como treino resistido. O teste, cadê? Ó, o teste de sentar e levantar. Será que esse paciente ia conseguir fazer um teste de sentar e levantar porque não pode ter apoio de membros superiores? Eu acredito que não. O TUG dele com certeza ia estar lento, o que me predizer risco de queda. Perfeito. Todas as avaliações, adorei o que ele colocou aqui.
podem contribuir para traçar um planejamento mais direcionado. A avaliação é para direcionar e ponto. Só que o diferencial é que é tudo com métrica quanti-qualitativa. Objetivo primário, aumento de força, resistência e independência funcional. Conjuntamente com a melhora do condicionamento físico, treino aeróbico. Frequência cardíaca máxima ou frequência cardíaca de reserva eu treino para esse paciente? Hein? Eu iria prescrever o treino com a frequência cardíaca máxima obtida no teste ou prescrito através da frequência cardíaca de reserva? O Colégio Americano de Medicina Esportiva preconiza que eu utilize frequência cardíaca de reserva para todos os meus cardiopatas, para eu estar prescrevendo com mais segurança o treino aeróbio para ele. E por que isso? Porque quando eu utilizo a frequência cardíaca de reserva, eu estou utilizando frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Se o meu paciente fizer uso de alguma medicação que tenha interferência hemodinâmica, hipotensora, que tenha alguma interferência na atividade cronotrópica, eu pego a interferência dessa medicação nos dois momentos. Isso quer dizer que eu tenho muito mais segurança para estar prescrevendo para o meu paciente, tá? Não necessariamente seria essa intensidade, porque eu tenho que avaliar a performance do meu paciente. Mas é importante eu saber qual é a variável que eu vou estar utilizando. Pacientes cardiopatas tendem-se a frequência cardíaca de reserva. E aqui, ó, utilização de escalas. As escalas, elas têm que fazer parte. E os exames laboratoriais no contexto hospitalar são extremamente importantes e pertinentes termos de domínio. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu adorei a discussão. Eu espero que todos os nossos encontros, todos não, né? Eu vou ter mais um encontro com vocês. Sejam assim, é isso que eu quero instigar. Eu quero trazer para vocês, educadores físicos, a realidade do ambiente hospitalar e para vocês, fisioterapeutas, a realidade dos educadores físicos prescrevendo dentro do cenário hospitalar. Segue aí a minha rede social, se quiserem tirar dúvidas depois. Eu também estou disponível para vocês na nossa sala de atividades. Fiquem à vontade para estarem tirando dúvidas, fazendo as pontuações. E, pessoal, me marquem lá no WhatsApp para a gente poder montar aquele grupo de aplicativos, de redes sociais, de YouTube, para a gente poder compilar tudo e a gente está colocando de uma maneira bem simplificada no nosso grupo. Era isso, pessoal. Alguma dúvida que eu possa estar auxiliando? Professora, tem como a senhora disponibilizar a referência daquele artigo no qual a senhora preconizou as intensidades, os percentuais? O artigo já está lá para vocês, dentro da nossa pasta. Dentro da disciplina Dentro da disciplina, isso. Tá. Eu coloquei os principais artigos lá que eu utilizo sempre nas minhas aulas, já estão disponíveis para vocês. Quando a senhora fala do treino em pacientes cardiopatas, a senhora fala da frequência cardíaca de reserva, mas para pacientes dentro do hospital, certo? Ou isso para um contexto fora do hospital também? Para contexto dentro e fora do hospital. Mas aí... Pode falar. Desculpa, porque aqui em casa tem 2 pinchers, sabe? Aí esses cachorrinhos é complicado. Mas, professora, quando a gente fala de paciente cardiopata, certo? Dependendo da cardiopatia que esse paciente... Dependendo da cardiopatia... Tá mudo. Desculpa, esbarrei aqui. O nosso trabalho seria dentro de uma frequência cardíaca submáxima. Não, ali dentro do primeiro e do segundo limiar, quando a gente... Não, mas olha só, toda a curva da frequência cardíaca. Estou falando de um treino submáximo. Quando você está falando num contexto hospitalar, que é o que eu estou trazendo para você, você vai fazer nele um teste submáximo. Dentro do teste submáximo, o seu paciente vai chegar numa frequência cardíaca máxima obtida no teste submáximo. Entendeu? Ela só quer usar a referência, Felipe, aí ela só está falando a referência que você vai ter. A referência que você vai ter. Uhum. Saquei, beleza. Ela quis dizer em cima da equação, de você não usar a frequência cardíaca direta ou a frequência cardíaca de reserva. Isso.
Eu também fiquei com dúvida nessa questão que o Felipe levantou. Eu até estava comentando aqui com a Geisa se a frequência cardíaca máxima não só era encontrada num teste de esforço. Não, Máximo, não, isso tudo é dentro do teste submáximo. Dentro do teste submáximo, que você vai submeter o seu paciente no contexto clínico, ele vai alcançar uma frequência cardíaca máxima no teste submáximo. É essa variável que você vai prescrever no contexto clínico. Não é no teste cardiopulmonar de esforço, onde você vai ter a frequência cardíaca máxima, o consumo máximo de oxigênio que você vai prescrever mediante um analisador de gases. A gente não tem acesso a isso. Não tem nem o K4B2 no ambiente hospitalar. Então, no cenário hospitalar, eu vou prescrever para o paciente mediante ao teste submáximo. E no teste submáximo, muitas vezes, vocês vão observar que muitas vezes um teste submáximo num contexto hospitalar responde de maneira máxima para o seu paciente. E, Ju, como eu posso ver que essa resposta é máxima? Aí sim vocês vão utilizar as equações estimativas. Perdão, preditivas. Então, vamos supor que eu tenho um paciente onde eu fiz a do Tanaka. E a do Tanaka deu 153 batimentos para o meu paciente, certo? E aí eu fiz um teste de marcha estacionária de 2 minutos com o paciente do caso clínico anterior. E a frequência obtida no teste submáximo do meu paciente foi 140. 140 tem quantos por cento da frequência cardíaca máxima estimada para ele, para aquela idade? Quanto dá de porcentagem? Vai, gente, estou sem calculadora aí, regra de 3. 150 está para 100, 140 para X. Quanto que dá? Hein, pessoal? Quanto que dá, gente? Fizeram? Professor, pode repetir de novo, por favor, os valores? Ó. Para você saber se o teste submáximo foi máximo para o seu paciente, que foi a questão da frequência que eu comentei com vocês, o máximo, eu estou supondo números, tá? Não fiz cálculo nenhum. Vamos supor que, pela equação do Tanaka para o seu paciente, a frequência cardíaca máxima predita para aquela idade era 153 batimentos, ok? E no teste submáximo que ele fez de marcha estacionária de 2 minutos, a frequência cardíaca máxima obtida no teste submáximo foi de 140. Esse teste foi máximo ou submáximo? Não, aí é submáximo, né? Não. O teste para esse paciente, o teste ele é submáximo. Então. Mas no contexto clínico, esse teste acabou sendo máximo ou submáximo para o paciente? Tem que fazer o cálculo, porque 153, teoricamente, era a máxima prevista, né? Uhum. Peraí. Qual é um dos critérios para eu considerar um teste máximo no teste cardiopulmonar de esforço? O que, professora? Desculpa, cortou aqui. Qual um dos critérios para eu considerar um teste máximo no teste cardiopulmonar de esforço? O próprio paciente está relatando para você, né? Além da percepção de tudo mais, você vai estar fazendo e a frequência cardíaca dele está já... E a frequência cardíaca tem que estar como? Dentro do padrão que você colocou ali da equação, das intensidades. E quanto da intensidade? Maior ou igual a 85% da frequência cardíaca máxima estimada.
Quando você faz esse cálculo, esse paciente alcançou 91,5%. Já foi dado como ok. Entendeu? Isso quer dizer que, por mais que esse seja um teste submáximo para o paciente, dependendo da fragilidade da clínica, pode ser um teste máximo para o seu paciente. Professora, mas isso acontece, não precisa nem estar, isso acontece com o pessoal que faz teste de esforço dentro do hospital e tem uma fila grande de espera. Geralmente o paciente não é submetido ao teste máximo mesmo. Supostamente ele vai para o teste máximo, mas quando atinge a frequência submáxima, o cardiologista já fala, pode descer, porque ele já atingiu o que ele queria. Atingiu o que ele queria para o objetivo dele. Sim. Geralmente não da prescrição. Não da prescrição. Mas geralmente acontece isso, ele não é submetido ao máximo. Não é o máximo. Mas aí o que você faz? A prescrição é em cima do obtido para aqueles clínicos, para aquele cenário. Não é verdade? Então, na verdade, a gente já tem essa referência, né? A preditiva, porque o cliente já tem a referência que é a idade dele. Só que a preditiva é geralzona. Então, é geral. A preditiva é sempre a tua referência dele. Só referência. Não é para você prescrever em cima da preditiva. Sim. É só uma referência para base de cálculo. Para base de cálculo. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se esse paciente, né, no teste submáximo, aí ele já chegou no máximo dele, então a gente pode identificar que esse paciente não conseguiria fazer um teste máximo. Porque se no submáximo... Não, mas ele não ia conseguir fazer um teste máximo porque ele está no hospital. Ele não tem nem critério clínico. Tá. Se você submeter o seu paciente a um teste de campo, é porque ele não pode fazer o máximo. É que você identificou que um teste mínimo de 2 minutos submáximo já foi máximo para o seu paciente, entendeu? A questão toda é essa. Que no hospital isso é muito comum por conta de toda a fragilidade do paciente. Um teste de 2 minutos, que é o mínimo de exposição que eu posso pôr no meu paciente, ele já pode ser máximo para ele. E como que eu sei que ele é máximo? Quando eu pego a equação geral e faço essa comparação mediante a minha variável padrão ouro, que é a frequência cardíaca. Pode falar, Jordão. Ô, professora, você pode me tirar uma dúvida? Então, esse teste submáximo que a gente possivelmente vai submeter o nosso paciente, trazendo para a área de cardiologia, que normalmente um paciente que não tem condições, ou seja, uma limitação ortopédica, ou mesmo não tem condições, os médicos submetem eles a estresse por meio de drogas. Poderia estar sendo utilizado ao invés de submeter ele a um estresse por meio de drogas? Pode. Entendi. E pacientes com limitações ortopédicas, você ainda faz adaptação para o cicloergômetro. Se o paciente não consegue fazer com membro inferior, você pode fazer um teste de cicloergômetro de membro superior. Dependendo do objetivo, né, professor? Uhum. Mas é só para vocês pensarem na variação de estímulos que eu posso ofertar em diversas ferramentas que eu posso utilizar para e os protocolos avaliar. Também escolhidos, né? Tem vários protocolos para você submeter. E aí a variação de protocolo te permite a adequação ao seu perfil assistencial e não a reprodução. Por isso que eu falei aquela hora do hospital, que muitas pessoas vão fazer o teste máximo, mas eles param, na verdade, no submáximo, porque pode ser por conta até do horário do hospital ou pela fila, ou muitas vezes já atingiu aquele limite que o médico, para ele, para aquele objetivo... O que é errado, né? Porque se o paciente vai fazer o máximo e eu entrego um teste submáximo... Mas isso é muito comum, viu, professor? Bom, mas a senhora deve pegar vários, né? Eu pegava em Santos, peguei em São Paulo, aqui onde eu moro. Muito. Falar qual o objetivo? Se ele é um indivíduo que consegue fazer um teste máximo, por que ele fez um teste submáximo? O teste submáximo não tem critério para ele ir para um teste cardiopulmonar de esforço. Eu posso fazer ele com um teste de campo. E aí a gente vê o quê? Porque na nossa área o que era muito bem, há muito tempo atrás utilizado era o teste submáximo de Astra, né? No cicloergômetro. Era muito utilizado. O cicloergômetro era, pois é. Muito utilizado. Só que o cicloergômetro eu não tenho. Oi? Eu tenho cicloergômetro no hospital com facilidade? Não. Eu só tenho num contexto de ambulatório. Ambulatório clínico ali é outro. É a mesma coisa. Eu vou utilizar o Bruce no hospital? Não. É por isso que eu estou falando, tragam toda essa habilidade prescritora de vocês com uma intensidade bem menor para o contexto hospitalar. Mais alguma dúvida, gente?
Obrigado pela aula, professora. Nada, eu que agradeço a discussão. Vocês podem ter certeza que eu aprendi muito a cada discussão nossa. Valeu, professora. Obrigado aí. Nada, gente. Tamo junto. Beijão, uma boa noite e até terça que vem, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora.